Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Estamos aqui no nosso Café Literário Itália. Hoje vamos inaugurar, Vamos falar e inaugurar um quadro muito importante que será o Conto do Mês. Nós vamos ver durante todo esse ano 10 contos, começando agora em março, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é com o qual estamos trabalhando no nosso Café Literário Experience. Se você ainda não conhece, olha ali o link da bio que tem tudo explicando. Durante esses 10 encontros que teremos, um ao mês, nós vamos ter convidadas especiais que vão fazer a relação do trabalho delas com esses contos. Então hoje nós vamos receber a Silvina, que já deve estar entrando, que é uma jornalista, que é uma escritora e que vai falar, nós vamos conversar, debater sobre o conto La Loba e entender como a escrita pode nos ajudar a entrar aí nesse reino maravilhoso dos mitos, dos contos, das lendas. Então se preparem porque vem muita coisa linda por aí. Sejam bem-vindas! Olá, Maria! Maria também estará aqui no penúltimo encontro em novembro com o conto dela, também falando sobre escrita. Então hoje nós estamos inaugurando uma série muito linda, muito potente, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos aguardar a Silvina aqui entrar e fiquem até o final, porque eu vou fazer 5 perguntas sobre como você pode entrar em contato com essa força de La Loba, tá bom? Então fiquem até o final, a Silvina chegou, vou convidá-la aqui, enviar o convite. Recebe aí, Silvina. Enquanto isso, vamos divulgar este lindo evento para as pessoas que podem ter interesse. Olá! Tudo bem, Silvina? Estou enviando aqui aviãozinho para, de repente, Tudo alguém que bem? possa ter interesse. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu vou colocar meu fone, Tá, aí você me diz se tá você tá legal. É funcionando. que esses dias eu tô colocando, mas não tá ficando legal. Então, Tá aí bom. você me dá uma posição, tá bom? Olá, Ale, bem-vinda. Olá, Maria. Olá a todas, né? Vamos conversar. Hoje nós vamos entender como que foi para a Silvina esse contato mais profundo com La Loba. Ela vai nos contar direitinho sobre as perguntas dela e, principalmente, vai nos explicar sobre a escrita, como o processo da escrita pode nos ajudar a entrar em contato com esses mitos, contos, né, com essas lendas maravilhosas. Escrevam aí quem é que é fã também de mitos e lendas. Eu amo aqui na Itália, no Brasil, em todo lugar. Sempre amei. Mas vamos lá então. Silvina, se apresenta pra gente, pra quem ainda não te conhece. É um grande prazer te ter aqui. Não tá ouvindo? Você tá sem voz. Acho que é o seu fone, você vai ter que tirar. Me ouve? Agora sim. Engraçado. É muito esquisito isso. Tá com Porque problema. eu É. te ouvia perfeitamente, É. mas, Mas vamos lá. Se gente, apresenta então pra gente. Obrigada. eu que agradeço, gente, Vanessa, mais uma vez grata pela oportunidade, pelo convite. Eu estou muito feliz e honrada, me sinto honrada. Então se apresenta. Você é jornalista? É. Isso. Primeira coisa, eu sou Silvina, de Silvestre, de Selvagem, da Selva. Eu sou Eu sou pernambuco-piauiense, porque eu nasci numa clínica no Pernambuco, mas eu fui criada no Piauí, então eu me dizia piauiense só, mas eu tenho que dizer que eu sou também pernambucana, porque eu nasci lá. Ah, Então, e há anos em São Paulo, desde 1973. E, assim,
de formação, né? Jornalista de formação, e amante de poemas, de poesias, amante do sertão, amante da natureza, Que um pouco lindo. disso. Então você Poeta. é a própria mulher selvagem já pelo seu nome, né? Daqui a pouco nós vamos. Pois é, pois é. Quando eu não assumia o meu nome, eu não gostava dele. Depois que eu comecei a assumi-lo, né, e principalmente quando eu vi na internet o significado e tal. Ô, Vanessa, como eu estou com problema no fone, vou pedir que quando eu estiver falando, qualquer uma de nós, a gente desligue o microfone, porque eu fico ouvindo o meu retorno, e aí eu acho que não sei se isso atrapalha para as pessoas também, né? Para mim tá E, normal. Deixa eu ver aqui. não, é só você fechar seu microfone quando eu estiver falando. Aí, para mim fica melhor, porque eu não ouço nada de retorno. Não sei o que que é isso, mas enfim. Então, gente, na verdade, só assumi meu nome mesmo há muito pouco tempo. Eu participei, né, junto com outras mulheres, dessa coletânea chamada Velhas Sábias, tributas que vieram antes de nós, inclusive agora vai sair o número 3. E aí eu escrevi em homenagem à minha avó. Quando eu estava fazendo esse texto, aí surgiu, porque meu nome é em homenagem a ela, né, Silvina, mas eu não gostava muito do meu nome, então já fazia algum tempo que eu estava nesse processo de trabalhar o nome e tal, e aí eu, numa das partes do texto, aqui em homenagem à minha avó, e que se você me permitir, Vanessa, eu ler, é só um trechinho. Eu vou dizer para vocês quando foi que eu, digamos assim, me curei do meu nome. Então, diz assim: e quando ela inventava de comer com a mão? Sabe aquele feijão bem temperado, com manteiga de garrafa, coentro, cebola, mexido com farinha? Pois é. Ela fazia punhadinhos com os dedos e os levava até a boca. Parecia mais gostoso ainda. A indígena vivia nela e ela não sabia. A floresta vivia nela e ela não sabia. Silvina, de silvestre, de selvagem, da selva. Que Foi quando eu lindo! Ah, escrevi, foi quando isso me veio, porque eu já sabia o significado, mas isso não estava tão profundo dentro de mim. Quando eu fiz a relação do que ela era, do que ela fazia, e aí me veio essa lembrança. Gente, tem a ver com indígena, gente, tem a ver com floresta, peraí, então o nome tem tudo a ver. Aí veio o nome, quando veio essa frase, veio o título. Então eu falei, gente, esse é o título. Né? Então, assim, a gente já está falando né, de como as coisas acontecem na nossa escrita, e ela é assim, é imprevisível. Imprevisível. Escrever, gente, é cura. Né? Cura as nossas angústias, né? Cura os nossos medos. Então, coloca no papel. Toda vez que você estiver angustiada, angustiado, com medo, cheio de pensamentos, né? Coloca no papel. Porque isso aí vai te dar um alívio. E, ao mesmo tempo, vai te ajudar a processar tudo isso. Então, quer dizer, quando eu fui... Eu não imaginava
né? E nesse texto que eu escrevi, quantas coisas aqui eu posso dizer que eu fui me curando e me percebendo, né? Então, eu sou muito feliz por isso. E Eu muito queria agradecida a aproveitar, Deus. pegando esse gancho, Silvina, porque você já falou muita coisa importante, né, de como a escrita te ajudou, principalmente, a entrar em contato com a sua ancestralidade e a aceitar essa força, porque você disse, mesmo você sabendo, às vezes, antes, né, o significado do seu nome, sem você trabalhar esse nome tão potente da sua avó, não é? E que fez todo sentido para você quando você conseguiu fazer arte em cima dele, com a escrita, no caso. E aí eu queria ler um trechinho aqui, quem é La Loba para vocês? Não é? Quem está assistindo, Maria, Ale e a própria Silvina, quem é La Loba para vocês? Não sei se todas ouviram, escreva aí, Ale e Maria, o áudio que eu gravei, que está no YouTube, com um conto. Não tenho como colocar aqui, infelizmente, mas eu já compartilhei no grupo silencioso. E eu queria que vocês dissessem intuitivamente quem é La Loba para vocês. Porque, para mim, uma das coisas mais importantes, né, de La Loba é que ela chega disfarçada sempre. Então, a Silvina acabou de falar uma maneira muito potente com a qual a La Loba dela, que é única, se manifestou para ela através da escrita. Mas a La Loba chega através da meditação, através da dança, através da escrita, através do canto, principalmente. E são todas características do feminino. Quem já me acompanha há algum tempo, que sabe que a gente vem trabalhando isso, do feminino ferido. São todas características que a gente se separou por achar que são coisas inferiores, não é? Então vamos ouvir aqui. La Loba para mim é uma força interna que existe em mim. Ótimo, Ale. E como vocês têm entrado em contato com essa força? A Silvina contou essa transformação através da escrita. E é isso que a gente vai trabalhar com ela no nosso laboratório, não é? Que teremos na segunda-feira, teremos um lindo laboratório para o nosso grupo ali do Café Literário Experience. Mulher Selvagem na Jornada da Heroína. A Silvina aqui está somente contando um pedacinho da história dela, mas a força virá ali quando ela estiver com a gente. E aí, como é que vocês acessam essa força? Porque no conto está dizendo, né, que a La Loba, ela sai pelo deserto recolhendo ossos e dizem que a sua especialidade são os lobos. Depois que ela consegue completar todos esses ossos, coloca cada um no lugar certo, ela canta e a transformação acontece. Então, primeiro de tudo, para entender La Loba, e a Ali falou muito bem, a busca da minha essência, acredito que ela chega até mim através dessa minha busca pela essência. Exatamente, Ali, muito bom. Mas primeiro a gente tem que entender quais são esses ossos. É aí que entra, talvez, uma certa resistência, porque nós temos que entrar em contato e encarar de frente esses ossos, que são simbolizados também pela nossa sombra do feminino. Veja a fala da Silvina, foi exatamente essa. Os ossos dela, simbolizando aquele nome que ela nunca se identificou muito, mas quando ela conseguiu ressignificar, não é? E entender que aquilo tinha uma força tão grande da ancestralidade dela, da avó desse nome, ela hoje ama ser essa mulher selvagem. Então, eu queria, não é, Silvina? Eu queria que vocês pensassem, vocês já sabem quais os ossos vocês têm que recolher primeiro antes do canto. Seja bem-vinda, Lila. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Silvina? Sobre esses ossos aí que você precisou recolher? Quero. Então, La Loba, para mim, eu escrevi, inclusive foi hoje. De repente veio essa. Quem é La Loba em você, né? La Loba em mim é a plenitude do meu ser. Por isso, ela é bela, esplêndida. É a minha alma. E por que isso me ocorreu hoje? A Vanessa nem tinha posto essa pergunta, mas eu falei, gente, essa teria que ser a primeira pergunta, veio na minha cabeça, porque hoje eu estava
inclusive, tinha acabado de acordar, estava no sanitário e tal, e aí, de repente, me veio essa coisa. Por que que, de repente, eu gosto, não sei se vocês repararam, na divulgação, quem tem, né, a divulgação que a gente fez, essa foto que eu uso já faz anos, que é de mim, né, eu estava no Piauí, e um primo meu, veja só, ele devia ter acho que uns 9 anos, e ele disse assim, ele ia fazer uma foto minha e tal, e ele disse, Céu, fica, fica plena, vou tirar ele tinha 9 anos. Eu disse assim, ficar plena? Que raio é isso? O que é ficar plena? Sei lá o que é ficar plena. Nunca tinha pensado, parado para ser eu ficar plena. Não, plenitude, mas eu falei, mas eu não sei o que é isso. Aí estava aquele sol lindo. Eu simplesmente fui para o meio da rua, né? E né, não é de cimento, é de asfalto, de terra. Aí eu fiz isso. E o sol batendo em mim. E aquilo ficou tão forte, tão marcado. E aí, lembrando disso hoje, naquela hora, eu falei, gente, essa é a Lalo. Por que eu não quero... Eu sempre divulgo as fotos com aquela imagem, porque aquela imagem é a minha alma. Aquela imagem é a plenitude do meu ser. Depois eu entendi o que era. Veja só, eu fiz sem saber o que era ser pleno. Depois eu entendi. Gente, então, ser pleno é isso, é tá feliz, tá aberta, tá plena, é a alma da gente, né? Então, por isso que eu digo, né? E aí, olhando essa foto, para mim, essa é a plenitude do meu ser, né? A minha alma que está assim. Eu perguntei uma vez para um amigo qual era o significado, o que ele via nessa foto, nessa foto. E ele é pernambucano. Ele disse assim: Celzinha, ele me chama, Celzinha, essa foto é um deleite. É um deleite, gente, é isso, se deleitar com a vida. Então, Olha só uma agora coisa tão importante, Silvina, que você está falando, né? Quem é que tem uma foto também desse registro, deste momento de potência, onde a Silvina se sentiu a própria Laloba, não é? Sem saber, veio intuitivamente, você deve ter feito essa pose, né? Ele tirou a foto e quando você viu a foto, e até hoje, quando você vê, você se sente a sua própria Laloba, a sua própria potência e essência mais forte, né? Aquilo que você veio fazer neste mundo. Quem tem uma foto assim? Olha aí como o Laloba vai se revelando. São nesses insights que nós temos e que não é racional. Aí é que tem a coisa, porque muitas vezes esse livro pode ser difícil de entender porque ele traz uma linguagem simbólica. E a coisa mais importante que a gente precisa entender antes de ler o livro é justamente trabalhar com símbolos, com as nossas intuições, que a gente se perde tanto dessa força. La Loba, como nós vimos lá no nosso Café Literário Experience, vai trazer esse resgate do feminino que nós estamos separadas dele, da força, da potência que é entrar em contato com essas intuições, aquilo que vem com a nossa própria alma, que no mundo, gente, vamos entender, que no mundo a gente procura, a gente já falou sobre esse tempo, sempre se medicar quando a gente está com algum sintoma, com algum problema, não é mesmo? É difícil viver, muitas vezes, essa angústia. Eu mesma já falei sobre isso e eu mesma já contei a minha história para vocês. Silvina também já contou um pouco. Mas são nesses momentos de angústia, se a gente se abrir de verdade para aquilo que a vida está nos proporcionando, a gente vai encontrar essa força de La Loba. É tendo a coragem de encarar essas sombras que a gente quer negar em nós. Não adianta somente a gente fugir disso. La Loba vem recolhendo os nossos ossos. La Loba se fortifica quando a gente consegue olhar de frente para eles e cantar, não é?
Porque La Loba, depois que recolhe e coloca todo aquele esqueleto ali, ela canta. E só assim, preste atenção, eu sinto até um arrepio. Somente assim é que ela, o lobo, toma vida, sai correndo e se transforma numa mulher livre. Olha só que simbolismo lindo! Então eu queria que vocês falassem, quem está assistindo também, se vocês têm uma foto, se vocês têm um momento, que vocês se lembram, que vocês entraram em contato com La Loba, com essa potência. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Irene! Que maravilha! Olá, Sandra! Bom dia! Bom dia a todas, que bom ver vocês aí. Escrevam para mim se vocês têm algum momento que vocês reconhecem que La Loba estava presente, forte, muito potente. Então, aí eu respondi, né, a primeira pergunta que a Vanessa fez. Hoje, La Loba dentro de vocês está recolhendo ossos. O que ela está recolhendo? Então, eu estava indo a um compromisso, estava dentro de um ônibus e aí eu falei, gente, peraí, acho que eu vou aproveitar a oportunidade e responder as perguntas da Vanessa e tal. Aí eu olhei essa pergunta e eu falei, gente, mas ossos? Não, mas ossos? Mas o que são esses ossos, né? Para mim, ossos, né? Assim, eu tenho esse conto e esse jeito de falar de ossos, ossos que ganham carne, vida e tal, me lembra muito uma passagem bíblica que tem a ver com isso, né? Que eram os ossos e de repente eles se transformam em carne e tal. Aí eu escrevi assim: hoje La Loba recolhe os medos de uma vida inteira que se apossaram de mim e me paralisaram em tantos aspectos. Ela os recolhe carinhosamente, porque fizeram e fazem parte da minha história. Então, é engraçado, porque enquanto eu escrevia isso, eu visualizava na minha cabeça, então era eu mesma, né? Era a Loba, eu mesma. Linda, maravilhosa, não sou uma velha feia, nem caduca, nem assim. Posso ter aquela coisa da velha sábia, mas a minha La Loba é linda demais, gente. É maravilhosa, é poderosa. E aí, ela os recolhe carinhosamente, porque fizeram e fazem parte da minha história, ainda que não existam mais, e os acaricia. Então, o que eu pensei? Bom, esses medos, bom, em algum momento eles me serviram de alguma coisa. Então, não dá para simplesmente desprezá-los, dispensá-los. Eu não posso, porque senão isso daí, quanto mais você resiste, mais persiste, né? Não tem aquela frase? Aí eu imaginei isso, né? Não, eles têm que ser acariciados. Então, ela os recolhe carinhosamente, porque fizeram e fazem parte da minha história, ainda que não existam mais, e os acaricia. Ela lhes diz: vocês são muito importantes para mim, porque me trouxeram prudência. Eu jamais os abandonarei e nem esquecerei. Agora vocês vão ficar na caixinha colorida dos arquivos das minhas experiências. Na hora que eu precisar de algum conselho, eu busco aqui, viu? E La Loba carinhosamente, fecha carinhosamente a caixa e canta: vou deixar a vida me levar do jeito que ela quiser. Gente, não sei cantar. Muito bom, Silvina, que coisa linda! Quer dizer que La Loba cantou aí também. Olha, gente, a potência desse conto. Hã? Vocês estão ouvindo bem? Porque a Sandra escreveu aqui que não está ouvindo mais. Você está me ouvindo? Escrevam aí se as outras pessoas que estão aí estão ouvindo. E olha só que lindo o que as pessoas estão falando aqui, ó. Ó, a Sandra falou, feliz de seguir momentos assim.
Sim, quando a gente fica feliz assim, Sandra, é porque aquilo que está sendo dito toca a nossa alma, toca a nossa força do coração, né? Quando a gente sente que a palavra de alguém nos toca profundamente, é muito emocionante mesmo. Aí a Maria falou assim, tem uma foto estilo Silvina, coloca ali no grupo do café, Maria. A Damares falou, parabéns, encontro maravilhoso. E a Lila falou: Eu tenho uma foto onde me senti plena. Coloca ali pra gente também, Lila, no grupo do café. A Irene falou: Olha só que coragem, eu tô muito feliz com o percurso da Irene. Ela falou: Eu fugi muito, mas agora estou me encontrando. Parabéns, Irene, você tá de parabéns porque você falou uma coisa que acontece com todas nós. A gente tenta fugir dessa força. É aquela coisa, a gente foge também do nosso brilho. Porque talvez, né, principalmente a mulher, aí a gente vai entrar na questão da ancestralidade, nós fomos criadas para ficarmos em segundo plano, né? As nossas mães, nossas avós, nossos bisavós viveram em um mundo onde muitas vezes elas não podiam aparecer tanto. E ainda hoje carregamos isso. Nós temos medo de brilhar, nós nos boicotamos. Então, quando a gente começa a descobrir esse potencial, vem sim um receio inconsciente, mesmo que a gente não tenha consciência dele, de que será que as pessoas vão continuar gostando de mim se eu brilhar tanto, não é verdade? Isso é uma dor que a gente precisa prestar muita atenção. Então, olha o que a Irene está falando. Eu fugi muito, mas agora estou me encontrando. Parabéns, Irene. Deixa eu ver mais o que aqui. Peraí que meu negócio travou aqui. Depois envia sim. A Damares falou, ó, na Bíblia em Ezequiel. Não sei se é a mesma parte que a Silvina estava falando. Ontem mesmo vi essa foto, depois tirei, depois coloco lá. Ah, então tá todo mundo ouvindo bem. Aí a Irene falou, a minha loba hoje se olha no espelho e fala, você é linda para ficar na sombra. Ei, Irene! Que percurso lindo que você está fazendo! A Irene entrou com muita coragem no percurso do Café Literário Experience, não é, Irene? Eu estou muito feliz com essa sua decisão. Oi, Joana, boa tarde. Que bom te ver aqui. Seja muito bem-vindo. Oi, Roberta, você também, seja muito bem-vinda. Das 4 gerações de mulheres da minha família, todas eram brilhantes. Que bom, Maria! Então você tem uma história, né? Quando a gente for fazer a live com você sobre escrita, um pouco diferenciada, porque no geral nós temos histórias de muita repressão, de mulheres que foram obrigadas a se calar, de mulheres que não conseguiram ter essa voz aí, não conseguiram nem mesmo fazer o que elas sonhavam, a ponto de, na maioria das vezes, elas nem mesmo se lembrarem do que elas queriam, do que elas desejavam, qual era o desejo da alma quando elas eram jovens. Então você tem uma história muito bonita, mas infelizmente não corresponde à maioria que eu ouço por aí. Deixa eu só ver aqui a Sandra, então, passei muito tempo só ouvindo e servindo. Agora quero brilhar, gritar, se for necessário, que eu existo. Ê, ê, brava, Sandra! A Sandra também está no Café Literário Experience. E vamos lá, Silvina. Olha só quanta coisa linda vocês estão falando. Essa La Loba, gente, é muito poderosa. Fala, Silvina. Ah, tem outra pessoa dizendo assim, estou cheia de vontade de fazer dar certo. Associazione, não sei mais o que eu não É a sei falar Sandra, é a italiano, Sandra. gente. Ah, tá. Então, aí eu vou continuar assim. A segunda pergunta, ela dizia assim, ela é o self da alma, construtora do lar da alma. Ela faz e refaz a alma à mão. Deixa O eu que só ela falar está uma coisa. fazendo? Assim, enquanto a Silvina está falando das perguntas, essas são aquelas perguntas que estão no final do capítulo, não é isso? Que eu coloquei ali para vocês responderem. Vocês que estão assistindo, pensem também como vocês responderiam essas perguntas. Você pode repetir, Silvina, que aí fica, as pessoas depois escrevem aqui como elas responderiam essas perguntas também. Uhum. Eu vou dar uma resumida na primeira, para quem não viu. O que a loba está recolhendo dentro de vocês, né? Que ossos ela está recolhendo? A segunda, a La Loba, ela é o self da alma, construtor do lar da alma, né? O que ela está fazendo por você? E aí a minha resposta, ela está construindo um mundo imaginário que eu desconhecia, mas que percebo ser fundamental
para a minha essência. É um mundo que só existe dentro de mim. E é de uma beleza indescritível. Terceira pergunta, o que aconteceu com a voz da sua alma? Estava perdida, porque eu não a estava ouvindo. Eu não a via. Misturava as vozes múltiplas que só me questionavam e criticavam. Quais são os ossos enterrados em sua vida? Meus Só um ossos. minutinho. Vamos falar sobre essa, Silvina. Repete a sua resposta, porque é uma pergunta muito importante. O que você fez com a voz da sua alma, né? Como é que era a pergunta? O que aconteceu com a voz da sua alma? Com a voz da sua alma. Estava perdida porque eu não a estava ouvindo, não havia. Misturava as vozes múltiplas que só me questionavam e criticavam. Então, isso que a Silvina está falando, olha só, ela deu uma resposta que todas nós sabemos o que que é isso que ela está falando, não é verdade? Escrevam aí, quem sabe o que é isso, se perder da voz da própria alma, por múltiplos acontecimentos externos, porque as pessoas querem sempre dizer como você tem que fazer, como você tem que se comportar, como você tem que ser, não é? A sua aparência, como a Silvina falou também no início, a minha loba é essa mulher sábia, muito potente, mas não é sempre assim para a mulher. Nós somos muito julgadas com tudo, não digo nem mesmo só aparência, nós sabemos como isso é importante, mas também com qualquer tipo de comportamento que a gente tem, parece que está todo mundo sempre olhando com olhos acusadores. E quando somos mais jovens, nós somos um pouco menos maduras e nós muitas vezes podemos nos deixar levar por essas opiniões que os outros têm sobre a nossa conduta, não é verdade? Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. Escrevam aí sobre isso. A Lila falou. Depois eu envio, gosto muito delas. São 3, né? As fotos tiradas no mesmo dia. Depois da live eu coloco. Cheguei até censurada, pois ficava pensando que as pessoas iriam achar que eu estava me exibindo. Olha aí, eu estava falando aqui o que eu nem tinha lido, o que a Lila estava falando. É isso que acontece com a gente. É isso que acontece com a mulher. Ela não pode, muitas vezes, se sentir plena, porque as outras pessoas, o que que essa mulher está fazendo com essas fotos, não é? Se exibindo, é exatamente isso, Lila. Quem nunca viveu isso? Escrevam aí. Eu fiquei 31 anos, a Irene está falando, calada, e a loba me está fazendo muito bem. Brava, Irene! Tá vendo? Aquilo que eu estava falando. Nós muitas vezes nos calamos, repetindo. Vamos lembrar que La Loba está falando de ancestralidade feminina. Nós, sem sabermos, nós vamos repetindo a história das nossas mães, das nossas avós que foram caladas e que muitas vezes também esperaram, né, que a gente se comportasse assim na nossa vida. Então a gente preferia se calar do que romper aquele fio, falando nas constelações familiares, né? Aquele comportamento que é onde nós somos completamente ligadas, fiéis às nossas mães e temos dificuldade de romper, de tirar, de romper aquele padrão e vamos repetindo. Lembra na nossa primeira aula lá, os traumas transgeracionais, sem nem sabermos de onde que ele vem. Então, olha quanta coisa importante que a Irene está falando. A Maria falou, quando escrevi meu livro, As Bambinas e os Samurais, recolhi os ossos e acariciei todos eles. Olha aí, um outro exemplo lindo, né, do poder da escrita criativa para acessarmos La Loba. Olha só, Maria, que coisa linda. Aí a Lila falou: minha loba ficou aprisionada quando era criança. À medida que ia crescendo, ela começou a despontar. Olha, gente, quantas lalobas! Então, todas vocês estão reconhecendo quem é Laloba. O importante é que a gente saia dessa live reconhecendo momentos onde Laloba se manifestou na nossa vida. Vamos continuar, Silvina? E a quarta pergunta, quais são os ossos enterrados em sua vida?
Meus ossos são meus medos. Eles me constituem, fazem parte de mim. Quando me dominam, me paralisam. Mas eu não sou só medos. E para que a carne apareça sobre esses ossos, eles precisam ficar arquivados. Que lindo! São os medos. E vocês? Quem quer escrever aí? Quais são os ossos de vocês? Silvina falou muito bem, os medos. Nós temos muitos medos recalcados aí. Irene, obrigada pela participação. Depois você assiste o resto. E a Solenise está falando muito boa essa live. Olá, Solenise. Não sei qual é o seu nome. Se é esse, se é Solenise ou se é um outro. É Solenise? Acho que é. Prazer em te conhecer, seja muito bem-vinda. Escreva aí pra gente como é a sua Laloba. Olá, Gê! Oi, Gê! Que bom que você tá aqui. E vamos lá, então. A Silvina falou uma coisa muito importante, que é os medos. E aí entra uma outra coisa, né, que para a mulher é muito importante, que é a questão da. Eu coloquei até no grupo do Café Literário Experience um dos livros que eu vou colocar para votação, para o livro do mês, né? É justamente fala da agressividade feminina, como que a mulher perdeu o contato com esse instinto, porque ela sempre tinha que ser aquela menina boazinha. O quanto, na verdade, agressividade, né, é o que essa autora, uma junguiana aqui, italiana, ela conta. A agressividade não é agressão. A gente confunde agressão, agredir as pessoas. A agressividade é uma força potente que ou ela te ajuda exteriormente para você alcançar os seus objetivos, e quando ela é negada, como foi para gente, para as mulheres de um modo geral, quando ela é negada, a mulher não aceita sentir essa emoção, ela fica por dentro nos matando. Porque é uma força muito potente, né? Aí vem as depressões, as ansiedades, aquele incômodo, aquela angústia, e você não sabe por quê. Porque você não está colocando essa força ativa da agressividade no mundo. Entendeu, gente? Então, prestem atenção nisso. Deixa eu saber que meu nome é Solenise. Ai, que bom, Solenise. Pode falar, Silvina. Ô, Vanessa, eu tenho uma pergunta, né? Bom, eu já venho buscando o autoconhecimento faz algum tempo, mas nos últimos dias, sobretudo, eu tenho sentido muito sono, mas muito sono, muito sono. E olha que eu estou dormindo muito mais cedo e dormindo bastante, e era para eu acordar bem, mas bem disposta e tudo mais. Eu estou desconfiada, né? Não sei o que você pensa disso, que talvez seja o meu, não sei se é o meu ego, é parte de mim que quer me esconder, dizendo assim, mas tá bom do jeito que tá. Por que é que você vai se preocupar em fazer tal coisa? Por que é que você... Ah, não, vamos dar um cochilinho, vai, vamos dormir. Não sei, o que você pensa disso? Eu penso que é isso mesmo. Ou o mundo dos sonhos estão te chamando, porque você disse que não tinha ainda seu caderninho, você já ajeitou seu caderno, né? Mas se você está falando que é sono, sono pode ser isso sim. Aquilo que eu estava falando antes, como você está crescendo, como você está se expandindo, vem sempre uma força. Veja, toda força tem aquilo que a gente falou ali na aula de La Loba. Toda força tem a sua força contrária também, né? Uma não existe sem a outra. Então, todas as vezes que a gente vai puxando para um lado, tem um outro lado que nos puxa também, que quer impedir aquele avanço. Isso aí, o Jung falava muito sobre o processo de individuação, principalmente. Ele dizia que todas as vezes que a gente encontrava o nosso caminho e ia pelo rumo certo, apareciam sempre muitas pessoas externas querendo nos trazer de volta. Isso era já é esperado que as pessoas fiquem contra você, não é? Quando você encontra o que você veio fazer aqui neste mundo e seguir rumo a seu self. Aí a gente começa
a encontrar essas desculpas que você falou, entre aspas, que a gente nem entende que são desculpas para nos frear, como no seu caso pode ser o sono, mas aí outra coisa que a gente fala é que não tem tempo, que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem como, que a gente não pode, não é verdade? E quando na verdade, quando a gente sabe que vai ser algo transformador para a nossa vida, a gente tem sim, consegue arranjar tempo, consegue arranjar dinheiro, consegue ficar acordada até de madrugada, não é? Basta pensar, quando a gente se apaixona por algo, sabe aquela sensação de que quando o Eros, né, o deus do amor, te toca e você se vê invencível, capaz de tudo, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa fazer nada? Não tem essa sensação? Este é o casamento do amor com a alma, com a psique, né? O mito fala sobre isso. Quando nós estamos levando a vida assim, sem sentir isso, esse Eros tocando a nossa alma, a gente vai dando desculpa para o nosso crescimento, para não chegar onde nós desejamos. Entendeu, Silvina? Então, deixa eu ver aqui. Ótima live, que bom, Gê. Escreve aí também se você tem um momento, uma foto que você se sentiu assim plena. Deixa eu ver aqui a Roberta. Meu percurso foi inverso, sempre foi a ovelha negra na família, porque eu me comportava de modo que eu sentia e que eu achava certo, seguindo muito meu instinto. Com o tempo fui reprimindo o que eu sou. Mas é exatamente isso que você falou, Roberta. As pessoas que vão dizendo que a gente não tem que ser dessa maneira. Toda ovelha negra, na verdade, ele está rompendo aquele vínculo doentio, né? Aquele vínculo está rompendo justamente esses traumas que a gente carrega da nossa ancestralidade. É tido como ovelha negra quem está indo por um outro caminho mais criativo, mais livre, mais solto. Mas aí, infelizmente, as pessoas querem nos parar. E aí, infelizmente, todas nós já vivemos isso, as pessoas querem nos parar e nós mesmas nos paramos porque ainda não somos, não acreditamos de verdade que a gente está indo pelo caminho certo. A gente se deixa levar pelo que falam para nós. Todas nós já vivemos isso, não é? Sim, a Lila está falando, as doenças surgem disso. Aí a Sandra falou, penso, quando tive a coragem de brigar pela verdade, sempre gostei de falar a verdade e amanhã, algum momento, tentei me fazer calar e neste momento tive a coragem de ir contra todos. Acho que é isso? Isso sim, Sandra, pelo que você está falando aqui, se eu entendi bem, é isso sim, né? A vontade de falar qual é a sua verdade. Eu não sei o que você está querendo dizer com verdade, porque a verdade é um conceito um pouco difícil, mas se for a sua verdade, né? Se for a sua verdade, sim, que tentaram te calar quando você queria ir atrás da sua verdade, né? Aí a Solenise falou, a agressividade de quem somos, exato, a agressividade nesse sentido de lutar para sermos quem somos. A Lila falou, deste medo reprimido, olha, todas nós carregamos esse medo, transmutando os medos. É muita coisa linda que vocês estão falando, né, Silvina? Se permita sonhar, mas sempre atenta às nossas próprias armadilhas. Isso aí, Gê. Somos nós que criamos essas armadilhas, esses medos, essas impossibilidades para não alcançarmos o nosso esplendor. Nossa, ter um caderno é mágico. Vamos nos redescobrindo, observando, deparando com a nossa escuridão para enxergarmos quem na verdade somos. Vamos nos acolhendo, vamos ensinar nossa criança ferida. Ah, você tem então, Solenise, você tem o caderninho dos sonhos também? A criança interna que nos faz sentir nossa potência. Brava, Solenise! Isso mesmo! Escreve aí se você anota seus sonhos. Deixa eu ver aqui a G. Quando me permito ser, eu me sinto plena, principalmente quando sou criativa e atuo com os meus dons. Ela Loba, né, Gê? Ela Loba, me conta se você ouviu ali o conto que eu gravei, tá no YouTube. Essa é a sua La Loba, você se permite ser e se sente plena. Gente, tem sensação melhor do que essa? Hã? Eu sempre gostei dos meus alunos irreverentes. Brava, Maria! Tenho vários sonhos. Mudei essa frase onde digo o seguinte: eu sou o quê? Não entendi. Dourada que ilumina quem está ao meu redor. Você entendeu aí, Silvina? O que está escrito aí?
Todos os dias vou buscar e significar sentir. Ouvi, sim, maravilhoso. Gente, olha como essa loba é maravilhosa, né? Então, gente, quantas mensagens lindas. Vamos continuar, Silvina? O tempo tá acabando porque essa live tá muito, muito emocionante. Isso, gente, eu quero que vocês entendam a força de ser quem somos, a força de recolher os nossos ossos, a força de cantar para aquele esqueleto e transformar aquele lobo numa mulher livre e potente que corre. Vamos continuar. A ovelha dourada. Ah, tá bom. Vamos lá, Silvina, continuar com as frases. Então, você tinha mais algumas perguntas, mas as outras eu não respondi ainda, né? Mas você falava de sonhos, e eu me lembrei que, acho que foi anteontem, eu sonhei com uma pessoa já falecida. Eu sonhei com o Padre Jaime, que ele faleceu faz pouco tempo, e eu tinha feito uma live com ele. Era uma pessoa muito... trabalhava muito com essa questão da periferia, e eu dizia periferia ontem e hoje, foi alguma coisa, um histórico. E aí ele começou a falar desde quando ele chegou ao Brasil, da Irlanda, então era uma mescla da história dele com a história da periferia, né, de antes e de hoje, né, as conquistas, as batalhas, etc. E aí eu achei curioso, porque no sonho ele me aparecia, não, ele chegava normal, como se ele tivesse voltado, ele estava na Irlanda, como se ele tivesse vindo da Irlanda e numa boa, né? Ninguém, nem eu, nem ninguém, tínhamos a sensação de que ele já havia morrido. Não, ele estava vivo. E aí ele chegava para mim e dizia que tinha visto novamente aquela live que eu havia feito com ele e que tinha sido muito importante, né? Muito importante. Aí eu fiquei pensando no sonho, gente, mas eu não me lembro de ter mandado para ele. Eu mandei sim para o Eduardo, que era o parceiro dele, que o outro padre e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí tudo bem, aí o sonho acabou e tal. Aí, de repente, quando eu estava fazendo alguma coisa, porque assim que eu acordei, eu não me lembrei exatamente. Mas aí eu estava fazendo alguma coisa e isso veio, né? Veio essa imagem dele, ele falando essas coisas. Aí eu falei, eu já sei. Primeiro, bom, ele tinha falecido, então eu não ia mandar para ele. Então eu mandei para um grupo, né? E nesse grupo várias pessoas viram e várias pessoas postaram outras coisas. Aí eu falei, bom, eu tenho duas formas de avaliar analisar esse sonho. Uma delas é legal, vale a pena eu continuar fazendo minhas lives, porque tem fundamento, ela tem um peso, elas têm um peso. Isso é uma coisa. A segunda coisa o Jaime está bem. Ele viu, através da minha live, o seu histórico, a sua história, o seu filminho de vida, viu e gostou. Então eu fiquei super feliz por isso, porque, na verdade, para mim, foram duas mensagens, né? A mensagem que ele estava bem, né? E que ele tinha gostado de ter feito esse processo da vida e que era muito importante, são muito importantes as lives que eu tenho feito, né? Porque eu tenho trazido assuntos de peso e que eu devo continuar. Então, isso no que diz respeito a sonho. Mas no que diz respeito à escrita, gente, volto a dizer, Deixa eu só falar uma coisa sentiu... sobre o sonho. Desculpa te interromper, Silvina. Anota o sonho, se é que você não anotou, porque o sonho traz sempre um componente que está inconsciente que a gente não consegue enxergar. São ótimas essas interpretações que você fez, mas não para por aí. O sonho está querendo revelar, lembre-se sempre que o sonho quer revelar algo que a consciência ainda não aceita completamente. Então, você anotando com o tempo, a partir dessas primeiras reflexões que você fez, que foram ótimas,
você vai depois entender o que mais tem ali. Lembre-se que o sonho é simbólico e os símbolos nunca se esgotam. Então, os sonhos, por isso que tem que ter o caderninho. Aí daqui a pouco você volta ali, nossa, você descobre novas revelações que tinham naquele sonho que você ainda não conseguiu ver. Tá bom? Muito interessante. Aqui você me faz lembrar meu sobrinho, no início da pandemia, eu ajudava com a questão da língua portuguesa e era mais mesmo e a gente fazia pela internet, e era mesmo a questão dos sonhos, ele que anotava os sonhos dele, e eram sonhos muito, mas muito simbólicos, muito loucos, muito loucos. Então, coisa que depois você me fez pensar, vou falar com ele, que tem muita coisa ali a ser desvendada para ele mesmo. Gente, escrever não precisa ser bonitinho, tá? Então, por exemplo, você tá com muito pensamento na cabeça, não sabe o que faz, está angustiado, não sabe como proceder na vida, está com dúvidas e tal, bota no papel. Ah, mas porque eu tenho dificuldade de escrever, eu não sei muito bem gramática e ortografia. Não se preocupa com isso. Se preocupa em tirar da sua mente, né, aquilo que está te perturbando. Bota no papel. Colocou no papel? Gente, é impressionante. Você se sente tão aliviado, mas tão aliviado, que parece que você está leve. E aí, tudo aquilo que você tinha na tua cabeça eram preocupações que era meio que para não se esquecer. Então, eles ficam voltando na cabeça e volta, e volta, e volta. Mas se está no papel, não vai esquecer, não tem como esquecer. E por que que você Então, acha, Silvina, pela sua experiência? Gente, fiquem até o final que eu vou fazer as outras últimas duas perguntas de La Loba para a gente finalizar, mas que são muito potentes. Para completar o que você está falando, Silvina, por que que você acha, com a sua experiência, que as pessoas têm tanta dificuldade de colocar esses pensamentos, os sentimentos no papel? as pessoas não são acostumadas a escrever. Dizem que não gostam. Eu diria que a gente não gosta daquilo que a gente não aprendeu direito, ou aquilo que gerou trauma na gente. Porque quando a gente aprende, por exemplo, eu tinha um certo receio de física, né? Que as pessoas diziam, ai, física e tal. E eu fiz jornalismo, né? Então, fui para a área de humanas e tal, mas no colegial, quando eu optei pela área de exatas, porque né, humanas eu já era tranquila, né? Então, eu precisava saber sobre exatas. Então, eu tive um pouco mais de física e de química e tal, mas quando eu aprendia cada coisa, eu falei, gente, que coisa fantástica. Então, é maravilhoso quando você sabe, né, das coisas. Então, a dificuldade que eu acho de escrever das pessoas porque vai demorar. Porque eu não tenho tempo. Porque escrever é tão chato. Eu não sei. Então, assim, na minha opinião, acho que é um pouco isso, mas as pessoas, elas, tirando isso da cabeça, esquece, gente, isso. Esquece a preocupação com a gramática. Esquece se está bem colocado, se está certo, se está errado. Esquece isso. Se o texto for para alguém ver depois, for para publicar, aí sim, aí você faz uma revisão. Depois que você fez uma revisão, aí você passa para uma outra ou outras pessoas revisarem, porque a gente, por mais que a gente revise, sempre é legal outra pessoa ver, porque sempre passa alguma coisinha. A gente não enxerga tudo, a gente olha com um olhar, quem revisa, olha com um olhar diferenciado.
diferenciado da emoção que você vive. Porque quem faz, ela revê, mas com emoção. Não tem como fugir da emoção. A não ser que você faça que nem a Vanessa falou, pega aquele escrito, depois, dias depois, aí você vai olhar de novo, você nem lembra mais da emoção que aquilo causou, aí sim você vai conseguir enxergar onde estão digamos assim, gramática, coisa de ortografia ou tal. Ou se você diz assim, não, mas isso é muito chato, eu não aprendi, eu não quero saber disso e tal. Se não for para publicar, esquece, também não precisa. Mas se for para publicar, conversa com alguém, né? Conversa com amigas, amigos, ou se precisar de uma profissional, de um profissional, aí vai atrás. Tem muitos bons profissionais para esse tipo de coisa. Muito Não bom. sei E se era quando a isso que você gente não queria ouvir. deixa La Loba, né, nos travar, não é? Que vai ser justamente o tema da Maria, que está aqui em novembro. Nós vamos entender como escrever sem essas travas também, não é, Maria? Sem esse masculino, como a gente chama, um masculino que quer sempre dizer que a gente está fazendo tudo errado, que é muito perfeccionista, que nos deixa acessar essa potência de La Loba. Por enquanto, nós estamos no início desse percurso. Esse é o primeiro de 10 encontros que teremos, onde nós vamos acessar essa força nossa interna. Então, deixa eu só ler aqui para fazer as duas últimas perguntas. Peraí, a Solenise disse, peraí, eu sou a ovelha dourada que ilumina tudo ao meu redor. Adorei, Solenise. Bravíssima. A EG falou, eu anoto os meus sonhos e é muito bom, porque se forma uma ponte entre consciente e inconsciente. E muitos links posso ir formando para meu conhecimento mais profundo. Isso mesmo, G. Aí a Lila falou, o padre pode ser a afirmação paterna pelo seu trabalho. Pode ser uma leitura minha, mas é o que eu senti. Muito interessante, Lila, né? Anota aí, olha só que insight ótimo da Lila, né? Adorei essa dica, é magnífica, sensacional. Para mim é uma repressão que recebemos no período escolar de tanta cobrança sobre o perfeccionismo, de cobrança, etc. É isso aí. Isso aí é que a gente chama, Solenise, na nossa linguagem aqui que a gente está estudando, do masculino ferido. É aquele masculino que te controla, aquela nossa partezinha que diz que tudo que a gente está fazendo não está bom bastante. Quando a gente entra com a voz da nossa alma, com a voz do feminino, a gente consegue superar isso, que é o que a gente está fazendo aqui nesse percurso. Quando eu era adolescente, eu escrevia muito, mas sempre escondia minhas escritas, até que um dia minha mãe pegou e, por fim, depois disso, eu escrevo mais, como? E cobro muito com um olhar meio estranho. Mas não entendi se a sua mãe falou algo quando ela pegou. Aí dizem que escrevo com muito sentimento. Você fez cair uma bela ficha. Que bom! Maravilha, Damares! Então, gente, eu vou fazer as últimas duas perguntas. Vocês escrevam também aí qual a resposta de vocês, junto da Silvina. Então, qual foi a última vez que vocês correram livremente? Hã? No sentido metafórico também, de correr livremente, que vocês sentiram que a alma de vocês estava sendo assim, estava ali na milésima potência, que vocês se sentiram livres de correr pelo mundo afora, de voar, como a gente faz nos sonhos, né? Nos sonhos tudo é possível, você voa, pula do prédio e voa, é a Mulher Maravilha, é a Mulher Invisível. Quando foi que vocês se sentiram assim? Escrevam aí, Silvina quer falar? A Solenise falou, sim, ela escondeu meus escritos. Olha só, né, quanta revelação importante a Solenise está falando aqui. Escreve aí, Silvina, qual foi a última vez Eu que estou você me correu? lembrando, Ah, eu estou me lembrando de vocês falando aí sobre. Porque eu fazia diários antigamente, né? Aí a minha irmã, ela era muito curiosa, ela era criança, e minha mãe também era muito curiosa. E eu não deixava ninguém ver o diário e tal. Aí, um belo dia, elas resolveram ler e alguma coisa e depois me contaram. Mas eu fiquei tão brava. E aí, meu pai também ouviu e tal. Aí, meu pai proibiu elas de verem.
maravilhoso. Hoje em dia, quem faz diário é minha mãe, olha só. Eu não faço mais, faz muitos anos que eu não faço, e ela escreve. Engraçado. Agora, curioso, Vanessa, que ela escreve, ela não escreve sobre ela escreve sobre os outros. Ah, porque hoje fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, Cicrano veio aqui em casa, não sei o quê, mas ela não fala sobre os sentimentos dela. Curioso. Olha, tem muita coisa para analisar aí, né? Deixa eu ler aqui, a Lila falou: eu corro livremente quando componho minhas canções. Olha, Lila, bravíssimas, canções lindas. Lila tem um trabalho magnífico, né, Lila? E a G falou: quando ouvi minha alma para morar perto do mar e exercer melhor minha arte. Uau, que lindo, Lila! Que lugar que você mora agora? Que revelação! Gente, todas vocês pensem aí. E eu vou fazer a última pergunta que já esgotamos aqui no nosso tempo, que é: como posso fazer com que a minha vida, essa pergunta vocês vão levar, mas escrevam aí também. Como posso fazer com que a minha vida volte a ter vida? No sentido de ativar essa laloba que todas nós temos aí dentro. O que que eu posso mais fazer para que essa laloba apareça e me dê forças? Escrevam aí. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Maria falou: quando vou para a praia, olha só, gente, eu também amo olhar o mar assim, e eu me vou naquelas ondas que é o simbolismo do inconsciente, né? O mar é o símbolo desse inconsciente. Então eu sempre gostei também, Maria, de ir para o mar, Maria e G, né, que falaram da praia. Aí eu viajo ali como se eu estivesse no meu próprio inconsciente com as ondas do mar. Aí a Sandra falou: estou escutando meu filho, ele diz que é uma forma rasqueata, o quê? De escrutinar a minha parte masculina. Me ajuda a entender. Eu não entendi muito bem, depois você escreve ali, tá, Sandra? Se quiser escrever no grupo do Café Literário Experience, será um bom bate-papo ali pra gente. Aí a Ale falou: quando estou perto da natureza. Olha aí, Ale. Bravíssima! Quando fiz educação parental e inverteu, mas meu potencial criador da minha criança, escrever e dançar. Uau! Que lindo, Solenise! A Damares corre livremente em pensamento. Uau, gente, vocês são magníficas! A G falou: coragem de ser quem eu sou. A Solenise, andar mais de bicicleta e pular corda. Uau, que coisa linda! Quanta imagem linda de liberdade, gente! Né? Dançar é maravilhoso. Olha, andar descalça na cachoeira e ficar pelada, isso me faz sentir divina. Dançar é libertador. Gente, olha só essa laloba como é potente, né? Parabéns a todas, gente. Eu estou encantada com essa laloba, com essa nossa live, com esse nosso percurso. O percurso completo, né, tá esgotado, mas muita gente tem me perguntado sobre assistir, sobre participar de alguns encontros. Aí quem tiver esse interesse, que está aqui, entre em contato comigo em privado. Infelizmente, o percurso do grupo inteiro já está esgotado as vagas. Mas para participar de um encontro ou de outro, quem tiver interesse, vocês entrem em contato comigo. Porque isso que a gente está vendo aqui é somente um feijãozinho, uma sementezinha de tudo que a gente está vendo no grupo completo e que nós vamos ver com a Silvina na segunda-feira, com o primeiro laboratório bônus sobre La Loba e a escrita criativa. Então, hoje, deixa eu só completar aqui. Fala aí. Não, o nome do laboratório é Palavreando. Palavreando. Então, aguardem. Palavreando. Vocês escrevam para mim essas palavras aqui dessa última, porque eu amei tudo que vocês escreveram. Vocês me mandem, porque eu fiquei encantada com tudo aí que vocês disseram, perto da natureza, no mar, não é? Solenise, te convido a curtir a página aqui do Café, e quem ainda não segue, seguir a página da Silvina, que é daqui e daí, não é? O nosso objetivo é sermos uma rede feminina, onde uma apoia a outra, o trabalho da outra. Então, quem está assistindo e ainda não segue, corram lá,
para ver o magnífico trabalho que a Silvina faz com entrevistas semanais, né? São 2 por semana, Silvina? Explica aí. Na verdade, são três, né? Na verdade, terças, quintas e sábados, né? Hoje a gente não vai ter porque meu entrevistado de ontem cancelou. De hoje cancelou ontem. E, mas olha só, a Solenise é uma possível entrevistada. Já tentamos marcar um montão de vezes, mas não foi possível. Que bom, gente. Muito obrigado. Escrevam, por favor, essas palavras lá no grupo do café. Quem está no Café Experience, coloca a sua palavra lá, porque foi muito, muito potente, tá bom? Então a gente vai ter o laboratório da Silvina fechado, mas eu volto com o próximo conto será o Barba Azul. E fala de muita coisa que a gente já conversou aqui. Eu vou gravar o áudio desse conto. Quando ele estiver pronto, eu coloco no grupo silencioso Vanessa Guzmão Alquimia. Mas já convido vocês a pensarem quem é o Barba Azul dentro de vocês. Com o Barba Azul, sem a gente entender quem é esse Barba Azul, a gente, nossa vida, ó, fica aí soterrada. Vai, Silvina, muito obrigada por tudo, pelas ótimas reflexões. Eu que agradeço, Vanessa. Queria só lembrar a cada um que de repente se interesse por esse laboratório chamado Palavreando, que é um curso de escrita criativa, vai ser em 4 dias, né? Vão ser um mês, um por semana, e mais informações a gente dá adiante, tá bom? Isso É só aí. para dizer a você que vai acontecer. E o Brava, nome Silvina. Palavreando porque a gente vai trabalhar em cima de palavras. Bravíssima. A gente volta com maiores informações. Obrigada a todas. Amei a presença de vocês. Escrevam ali nos grupos do café, tá bom? Beijo. Eu vou te falar, Solenise, tá bom? Beijão. Tchau, tchau, gente. Grata, grata.